Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hein? Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Olha, neste conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Vamos trazer todos os detalhes de Fluminense e Botafogo pela terceira rodada do Brasileiro. É só um começo e já temos um clássico no Maracanã. Então vamos trazer notícias, informações, provável time do Botafogo, quem vai para o jogo, desfalques. Quem apita o jogo, hein? Já sabe quem apita o jogo? A arbitragem polêmica, mas não tem para onde correr. Sabe aonde ver o jogo? Assistir a partida? Vou trazer esse detalhe para vocês também. Enfim, vamos conversar muito sobre esse clássico. Time de Martim Anselmi, Brasileirão, valendo 3 pontos. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, já vai dando aquela moral, hein, para dar sorte pro Fogão, vai dando aquela moral, aquele like, para tudo ocorrer bem hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, hoje tem Botafogo e Fluminense, jogo no Maracanã, 7h30 da noite. A bola vai rolar pela terceira rodada do Brasileirão. O Botafogo até aqui tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota, 3 pontos. E o Fluminense tem uma vitória e um empate, 4 pontos, tá bom? O Fluminense do Zubeldia não perde no Maracanã desde quando chegou. O técnico, que também é argentino, não perde no Maracanã, cara. Incrível marca. E hoje o Botafogo vai enfrentar um jogo duro, além de ser um clássico, claro. Então a gente tem que ir lá quebrar esse tabu aí. A primeira derrota do Zubeldia no Maracanã, que eu não sei se vai estar cheio, tá? A procura por ingressos antes do jogo ali, ontem estava baixa. A expectativa é de um público de aproximadamente 25 mil torcedores lá hoje no Maracanã. Lembrando que a torcida do Botafogo fez a sua parte. Todos os ingressos já estão esgotados, já tem os 2 dias. Então, se a procura está baixa, é por causa da fraca torcida do Fluminense e vamos em busca dessa vitória. Olha, vamos começar aqui, vamos falar com notícias boas para depois a gente trazer notícias ruins. Quais são as notícias boas? A gente sabe que o Botafogo está enfrentando dificuldades no mercado para contratar jogadores. O transferban atrapalhou muito. Jogadores que já eram para estar aqui, ficou difícil. O Botafogo já tem quase uma semana que saiu do transferban e ainda não contratou ninguém novo. Então a gente vê que o Botafogo está tendo dificuldades. Tem até amanhã para inscrever jogadores para pré-Libertadores. Depois, só na fase de grupos. Eu não tô assim, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo, gente, tudo pode acontecer. Se atualizou alguma coisa, comente aí. Mas até aqui, o Botafogo ainda não reforçou mais o time, né? E tem até amanhã, sexta-feira, para trazer alguém pensando na pré-Libertadores. Olha, então quais são as notícias boas? Os 5 reforços que já estão aqui foram regularizados e estão no bid. São eles: o Vidalba, o Ítalo, Yoran Hernandes, o Wallace Davi e o Riquelme. Deixa eu só trazer alguns detalhes para vocês. Na partida de hoje contra o Fluminense, o Vidalba e o Ítalo vão para o jogo, tá? Já a situação do Yoran Hernandes e do Riquelme não foram relacionados. Ah, tem a questão também do Wallace Davi, tá? O Wallace Davi deve ir para o jogo hoje também, deve ser relacionado e deve ficar no banco de reservas. Falando no Wallace Davi, de todos esses reforços aqui, é o que eu mais estou colocando expectativa e curioso para ver. O Wallace Davi, que é a cria do Fluminense, é um volante interessante, ele é alto, com passe muito bom,
tem muita qualidade para sair da pressão, apesar de ser alto, né? Ele é um volante que consegue sair da pressão, aquele volante que sabe jogar de costas, consegue girar. Então, é um volante realmente muito interessante das categorias de base do Fluminense. Veio na negociação com o Savarino, que deve ser o adversário do Botafogo hoje. O Savarino deve ficar no banco também, enfim. A minha maior curiosidade, a minha maior expectativa, na verdade, é no Wallace Davi. O Vidalba é aquela questão. O Vidalba é um jogador que ele vai ter que ter espaço para correr. Vai ser aquele jogador que quando o jogo tiver com espaço para ele correr, ele vai destruir. Se for um jogo ali fechado, o Vidalba ele vai ter dificuldades, porque ele não é um jogador habilidoso, ele não é um jogador do drible, ele é um jogador que corre. Ele não é muito inteligente, mas ele corre muito. Então o Vidalba, que pode ser um ala direita, ele vai ser aquele jogador que, se tiver espaço para correr, ele vai deitar e rolar. Mas se o jogo tiver fechado ali, difícil, contar com ele vai ser complicado. E os outros aqui, o Ítalo, que deve ser titular hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na zaga. Eu não espero nada do Ítalo. Eu não vou jogar pressão para cima do Ítalo. É um zagueiro novo que estava na MLS, no Toronto B, tá? Então, assim, ele não estava nem no time principal na MLS. Então, não vou tirar a expectativa. A mesma coisa com o Riquelme, a mesma coisa com o Yornan Hernandes. Eu crio expectativa aqui mesmo com o Wallace Davi e com o Vidalba, beleza? Olha, vamos para as notícias ruins. Tem que trazer, infelizmente, né? Hoje o Martim Anselmi não vai ter. O Marçal e o Santi estão com problemas no joelho, estão fora por 3 semanas. Além deles, o Botafogo hoje não vai ter o Correia, que ainda não vai ser relacionado, está treinando, mas ainda não volta hoje, e o Cris Ramos, que já era para ter sido devolvido há muito tempo. E agora temos 2 novidades aqui ruins. O Bastos e o Matheus Ponte não foram relacionados para o jogo de hoje, estão com problemas físicos. Então o Botafogo, que tem problemas na zaga, o Botafogo que vem sofrendo um pouquinho lá atrás, é um começo de trabalho, tem poucas alternativas, não tem o Bastos e não tem o Matheus Ponte na partida de hoje. Então o que deve acontecer? O Ítalo, tá, deve começar como titular na zaga pelo lado direito. Os 3 zagueiros devem ser hoje Ítalo, Newton e Barbosa. E ali no lugar do Santi, tem a dúvida. Barreira, Matheus Martins, Arthur, camisa 7, tem essa dúvida ali para o lugar do Santi. Daqui a pouco eu vou, na segunda parte do vídeo, eu vou trazer para vocês o que eu faria se eu fosse o Anselmi. Mas eu não mando em nada, mas eu só vou dar os meus pitacos aqui, minhas opiniões. Na segunda parte do vídeo, na provável escalação, eu vou trazer para vocês aqui o que eu faria para a partida de hoje. Agora, a gente vai ter uma situação hoje muito interessante, porque a gente vivenciou isso com Arthur Jorge, pelo lado positivo, agora a gente tem um lado negativo. Por quê? Para quem se lembra, o Abel Ferreira, do Palmeiras, não ganhava do Arthur Jorge de jeito nenhum, até mesmo em Portugal. E agora a gente tem uma situação contrária. O técnico do Botafogo, o Martim Anselmi, em 5 jogos contra o Zubeldia, perdeu 3, empatou 2, contando já com o último aqui pelo Carioca, que a gente perdeu por 1-0 no Newton Santos, o gol do John Kennedy. Então, assim, aquele gol do John Kennedy, aquela derrota, agora recente no Carioca, o Botafogo com time reserva, o Fluminense também. Então, assim, pegando os dois desde a época do Equador, para quem não sabe, os dois são argentinos, tanto o Anselmi quanto o Zubeldia, e eles treinaram equipes lá no Equador. O Zubeldia ganhou a Sul-Americana com a LDU, e o Anselmi era do Del Valle, ganhou títulos também. Então, assim, desde essa época, desde o Equador, o Anselmi não consegue ganhar do Zubeldia. São 5 jogos, juntando todos, com 3 derrotas e 2 empates. Então, a gente tem esse tabuzinho para quebrar também. Tabuzinho chato.
A gente viveu isso com o Arthur Jorge. O Abel Ferreira não ganhava do Arthur Jorge de jeito nenhum. Cara, temos time, para ganhar do Fluminense hoje no Maracanã. Claro que é um jogo difícil, é um clássico. O Zubeldia não perde dentro do Maracanã desde quando chegou no Fluminense, mas o Botafogo tem time para ganhar do Fluminense, cara. Esse clássico no Carioca que a gente perdeu, que o Botafogo botou as reservas, o Botafogo estava com o freio de mão muito puxado naquela partida. Depois entraram ali os titulares, na minha opinião, o Botafogo comandou ali, dominou o jogo. Depois da entrada dos titulares do Botafogo, a gente acabou perdendo. Então, assim, hoje é um jogo que o Botafogo pode explorar o miolo de zaga do Fluminense, que eu acho bem fraco ali, principalmente Freitas, né? O nome dele, assim, gosta de tomar bola nas costas. Então, se você fizer aquele lançamento pelo alto, aquela bola pelo alto que o Botafogo gosta, o Freitas adora tomar ali bola nas costas. Eu acho realmente o miolo de zaga do Fluminense bem fraco. Então, assim, é um jogo que dá para ganhar. Temos time para ir lá hoje e sair com a vitória no Maracanã. Ó, fica aí que eu já volto. Aí eu vou trazer para vocês aonde assistir o jogo, falar da arbitragem e o que eu faria com um provável time do Botafogo hoje se eu fosse Martim Anselmi. E já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, a transmissão hoje, ela vai ser feita, prestem atenção, hein? Tem várias alternativas para você acompanhar o Botafogo hoje. Vai passar na Record, na Cazé TV e no Premier. Apito o jogo de hoje, o árbitro Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Tava sumido, hein? Oi sumido, oi sumido. Lembra dele? A última partida que ele apitou do Botafogo foi em 2024, aquele jogo contra o Bahia, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, que o Botafogo acabou sendo eliminado com a expulsão do Gregory. É ele que expulsou o Gregory naquela partida. E no VAR, Daniel Nobre Bins também, do Rio Grande do Sul. Vamos aqui para a provável escalação do Botafogo. Aí eu vou fazer diferente, porque a gente não sabe de fato como é que vai ser hoje. Eu vou trazer para vocês o que eu faria e talvez ali o que ele vai fazer. Vamos lá. Eu acho que no gol ele vai colocar o Neto, tá? É aquela questão, não tem para onde correr. Neto, Léo Link, realmente é complicada a situação do Botafogo no gol. Eu faria o seguinte, eu gostaria de ver hoje o Vitinho jogando como zagueiro e você botava ali o Vidalba como ala direita. Por que o Vitinho como zagueiro? Eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu explico novamente para vocês. O Vitinho, ele é baixo para zagueiro. Só que hoje o Fluminense, ele tem ali jogadores que atacam os espaços. O Fluminense não tem aquele centroavante grandalhão dentro da área que fica brigando pelo alto. Não, o Fluminense não tem esses jogadores com imposição física. Então, assim, o Fluminense não tendo esses jogadores, o Fluminense, por exemplo, tem o Serna, que é um jogador que ataca o espaço por aquele lado. Você bota o Vitinho como zagueiro em cima do Serna, porque o Fluminense não tem aqueles jogadores para ficar brigando de cabeça pelo alto. Então dá para você botar hoje o Vitinho como zagueiro. Eu colocaria Vitinho, Nilton e Barbosa, já que a gente não tem o Matheus Ponte e a gente não tem o Bastos. Eu deixaria o Ítalo no banco de reservas nesse começo, tá? Meio campo, vamos lá. Meio campo, Alan, junto com Danilo. E na ala esquerda, o Alex Telles. E aí vem um outro problema que o Botafogo tem hoje. Quem vai jogar no lugar do Santos? Poderia ser o Correia, mas ele não vai ser relacionado para o jogo hoje. Já está treinando, está perto de voltar. Eu acho que o Correia, assim como o Matheus Ponte, devem voltar contra o Flamengo domingo.
Então temos algumas opções. Eu colocaria o Barreira. Eu quero ver o Barreira fazendo aquela dupla com o Montoro. Eu acho que o Barreira, ele tem que jogar ali. Ele não começou bem o ano, já jogou de volante. Eu colocaria o Barreira no lugar do Santi para jogar junto com o Montoro. Mas tem ali também o Matheus Martins, que pode cair por ali. O próprio Arthur, camisa 7. Esse eu não colocaria, porque a parte física, a questão física também, não dá, gente. O Arthur, com todo respeito, é um jogador esforçado, mas tomadas de decisões erradas também. Então, assim, eu não colocaria o Arthur e também não colocaria o Matheus Martins. Eu gostaria de ver o Barreira. O Santi vai fazer muita falta. Aquela derrota para o Grêmio, depois que o Santi saiu, o time do Botafogo sentiu muito, porque o time do Botafogo, com a saída do Santi, perdeu a dinâmica dele. Ele se associa muito bem com o Montoro, né? Então, depois que o Santi ele foi substituído naquele jogo contra o Grêmio, tudo desandou também. Então, eu colocaria o Barreira para jogar ao lado do Montoro e o centroavante, Arthur Cabral. Ó, chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Boa sorte para o nosso Fogão. Boa sorte para o nosso Glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.